Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que João nos escreveu, no capítulo 16. Nós vamos ler, queridos, do versículo 12 ao versículo de número 15. Evangelho que João nos escreveu, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 15. João, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo mover e pela ação do teu Espírito em nós, e te pedimos, Pai, para que o Senhor, na tua graça e bondade, ministre os nossos corações neste momento, para que sejamos edificados, nutridos pela tua palavra e pela presença do teu Espírito. Opera em nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Jesus pronunciou estas palavras, ele estava ali no contexto da última ceia com os seus discípulos. E ali, reunido exclusivamente com os seus discípulos, então, ele passa a ensinar sobre a atuação do Espírito. Entre tantas outras coisas, passa a ensinar sobre a atuação do Espírito na vida dos discípulos, na vida dos crentes. Ele chama, então, de o Consolador virá, para guiá-los, para ensiná-los, para ministrá-los, para trazer a convicção da verdade, mas para que também ele possa comunicar ao coração de vocês a salvação, a redenção que eu irei realizar. Naquele contexto, queridos, alguns momentos antes de Jesus passar pelo julgamento mais injusto da história da humanidade, então, logo em seguida, ser condenado à cruz do Calvário e experimentar do seu sofrimento e assim também morrer para pagar o preço dos nossos pecados. Antes disso, Jesus senta para ceiar, celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E é ali, queridos, naquele contexto, que Jesus passa então a falar sobre a realidade da permanência nele, falar a respeito da nossa união com Cristo, falar a respeito da ação redentora que não é exclusiva do Pai, mas que é uma ação trinitária, uma ação da Trindade na vida da igreja, dos crentes, na história da salvação. Jesus não realizou a redenção sozinho, é verdade. Ele, como Redentor, foi à cruz, pagou o preço do nosso pecado pela sua obediência até a morte de cruz. No entanto, queridos, esta obra da redenção é uma obra operada por toda a Trindade, e não apenas por uma das pessoas da Trindade, a segunda pessoa, o Senhor Jesus, o Deus Filho, mas toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando a redenção. E o Senhor Jesus fala isso logo no início desse texto, ou melhor, no final desse texto, quando ele fala assim: olha, tudo o que eu tenho vem do Pai, o que o Pai tem é meu, no sentido de que o Senhor está operando uma redenção que vem do Pai. Deus Pai atuando num contexto de redenção. Mas ele também atribui uma parte da obra de redenção ao Espírito, que é a comunicação da obra redentora. É o Espírito que comunica aos nossos corações a verdade de que Jesus nos salva, e Ele nos salva por intermédio do seu sacrifício perfeito. Nessa realidade, queridos, da Trindade redentora, então o Senhor começa a nos dizer e nos mostrar
que nós não podemos simplesmente ignorar a ação do Pai e a ação do Espírito, porque Jesus é o nosso Salvador, mas ao contrário, Jesus operou tudo o que Ele fez tudo o que fez por causa do plano do Pai, por causa da aliança do Pai, mas também para que o Espírito comunicasse esta verdade ao coração dos crentes. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós precisamos perceber a fala de Jesus através de duas perspectivas. Uma perspectiva imediata, falando diretamente com aqueles discípulos que ali estavam com ele na ceia, mas também falando a todos os discípulos na história da igreja. Ele diz que esta perspectiva, que o Espírito os guiará a toda a verdade, mostra para nós tanto uma perspectiva de inspiração, onde os discípulos que ali estavam iam entender a obra de Cristo, iam compreender aquilo que Jesus realizou e então registrar aquilo que Jesus realizou naquilo que nós hoje chamamos de Bíblia, né? As Escrituras Sagradas. Então, o Espírito é quem guiaria aqueles discípulos à verdade, a ponto de eles escreverem a palavra. Não é à toa que a Bíblia várias vezes faz referência à doutrina da salvação, à doutrina da graça, à doutrina do Evangelho, dizendo sobre a doutrina dos apóstolos. Justamente por isso, porque é o Espírito quem os guiaria à verdade, do registro da verdade, da pregação e da proclamação da verdade registrada nas Escrituras. Mas nós não podemos perder a perspectiva atual desta fala de Cristo, queridos. Porque a ação do Espírito guiando a toda a verdade não pertencia apenas aos discípulos que ali participavam da ceia do Senhor, mas pertence a todos os discípulos de Cristo na história da igreja. Se nós falamos da realidade da inspiração das Escrituras, nós também estamos falando a respeito da iluminação. A verdade de que todos os crentes, por um mover do Espírito, pelo um guiar do Espírito, podem compreender a verdade. Nessa perspectiva, queridos, nós podemos entender que existe um vínculo indissociável entre o Espírito e a palavra de Deus. Uma vez que é o Espírito o autor da palavra de Deus, ele também é aquele que nos guia à compreensão da palavra de Deus. O fato de que nós só podemos compreender a palavra pela atuação do Espírito. Veja que coisa gloriosa, irmãos. Nós só podemos compreender a palavra que é dada pelo Espírito através da iluminação do mesmo Espírito. Ou seja, ele não é apenas o autor da palavra, mas ele é também aquele que nos leva a compreender a palavra. Nessa perspectiva, queridos, é que nós precisamos olhar para a atuação de Deus em comunicar a verdade aos crentes em todo o tempo. Não apenas naquele tempo, mas hoje também. Queridos, nosso problema ao lermos e estudarmos a palavra nem sempre se passa por um problema de compreensão exegética do texto bíblico. Nem sempre se passa por um problema de compreensão hermenêutica do texto bíblico. Não é o problema pelo qual nós, às vezes, não entendemos a palavra, queridos, não é porque nós não sabemos o grego, não é porque nós não sabemos o hebraico, não é porque nós não sabemos necessariamente as regrinhas hermenêuticas para a interpretação do texto bíblico. O problema pelo qual nós normalmente deixamos de compreender a verdade é a nossa falta de busca de Deus. É o problema de não orarmos
para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Se é o Espírito, queridos, que nos guia a toda a verdade, e nós então não conseguimos entender o texto que o Espírito inspirou, então o nosso problema não é exegético, o nosso problema não é hermenêutico, o nosso problema não é técnico, o nosso problema é espiritual. É porque nós oramos pouco. É porque nós clamamos pouco pela atuação do Espírito nas nossas vidas, nos conduzindo à verdade. Se nós queremos compreender melhor o texto da palavra do Senhor, é muito bom que você possa fazer algumas matérias no seminário, é muito bom que você venha estudar hermenêutica, diz que o professor é muito bom, né? É muito bom que você venha estudar as línguas originais, quem sabe aprender o grego, o hebraico, fazer uma exegese do texto bíblico. É muito bom que você possa fazer isso, e eu tenho certeza que isso vai te dar muitas ferramentas úteis na hora de você estudar um texto, na hora de você fazer a sua devocional, de você conduzir o seu culto doméstico. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida, mas o grande motivo pelo qual nós não entendemos a palavra, irmãos, é porque nós não oramos, falamos assim: Deus, eu preciso entender a tua palavra. Então que o teu Santo Espírito me guie à verdade, quando eu leio a verdade. O motivo, queridos, pelo qual nós não entendemos, é porque nós não buscamos a ação do Espírito nas nossas vidas. E nós precisamos fazer isso, para podermos compreender a verdade, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito à verdade. Mas ainda existe um outro motivo, queridos, pelo qual nós não nos dedicamos à palavra. Há uns tempos atrás, a gente ouvia muito o argumento: pastor, eu não leio muito a Bíblia porque eu não entendo. Né? E a gente poderia até compreender essa realidade, uma vez que o texto que nós estávamos acostumados a ler era um texto bastante antiquado, de um português que a gente não usa mais no dia a dia, né? No entanto, queridos, hoje nós temos versões atualizadas de todos os tipos, de todas as linguagens, né? Tem até algumas que não são muito recomendadas, de tão atualizadas que elas estão. Mas ainda assim, queridos, é possível compreender a Bíblia. É possível, por causa da atuação do Espírito. O segundo motivo, queridos, pelo qual nós não nos dedicamos à palavra, não é pela nossa falta de compreensão. Porque se a Bíblia nos diz, se o Senhor Jesus nos diz que o Espírito nos ajuda a compreender, Ele nos guia à verdade, então o real motivo pelo qual nós não queremos compreender a palavra é porque nós não queremos ser guiados pelo Espírito. O que nós queremos, irmãos, é nos guiarmos através dos nossos desejos, através das nossas vontades. Nós queremos ser guiados por aquilo que nos parece bom. E então nós nos apartamos do estudo da palavra, nós nos apartamos da meditação da palavra, porque nós não queremos fazer aquilo que o Espírito nos guia a fazer. E nessa realidade, irmãos, o que nós precisamos é de arrependimento, de olharmos para quem o Senhor é e entendermos: o Espírito não vai nos guiar à perdição, o Espírito não vai nos guiar a um beco sem saída, o Espírito não vai nos guiar à beira do precipício, mas Ele nos conduz à vida, Ele nos conduz à verdade, Ele nos conduz àquilo que é bom. Então nós precisamos olhar para a palavra, clamar pela atuação do Espírito nas nossas vidas, através da palavra, para que então nós possamos ser guiados à verdade, não ao engano dos nossos desejos, não às mentiras das nossas vontades, mas à boa verdade de Deus que nos conduz à vida. Nós não deixamos de compreender a palavra porque ela é muito difícil. Nós deixamos de compreender a palavra porque nós não nos dedicamos em querer ser guiados pelo Espírito do Senhor. O que nós queremos são os nossos desejos, as nossas vontades.
e não aquilo que o Espírito nos diz. É exatamente por isso, queridos, que nós precisamos sim de arrependimento. Nós precisamos clamar pela atuação do Senhor em nós, para que quando buscarmos a palavra, encontremos a verdade pela operação do Espírito em nós, e que esta verdade nos guie na vida, nos guie pelas veredas da vida. Mas tem uma terceira realidade que esse texto nos impõe. A realidade de que muitas vezes, queridos, nós pensamos na missão da igreja, na tarefa da evangelização, da proclamação do evangelho, e nós pensamos nessa tarefa muito vinculados à nossa capacidade. Quantos de vocês já não usaram a desculpa, e é desculpa, de que, pastor, eu não sei bem o que dizer. Pastor, eu fico com medo de alguém me fazer uma pergunta e eu não saber dar a resposta adequada. Pastor, eu tenho medo de não saber o que falar. Irmãos, você frequenta a escola bíblica dominical há 30 anos e você ainda não sabe o que nós estamos fazendo aqui. Você concorda comigo? Você já ouviu mais de 1000 sermões durante toda a sua vida e você não sabe o que dizer? Então tem alguma coisa muito errada com aquilo que a gente está fazendo aqui todos os domingos. Irmãos, quando nós apelamos para a nossa falta de capacidade, para proclamarmos, para evangelizarmos, para falarmos da verdade do evangelho a alguém, então nós estamos esquecendo que quem guia todo mundo à verdade é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos proclamar, queridos, não porque o nosso discurso é muito bom, não porque nós temos uma retórica maravilhosa, nós não precisamos proclamar porque o nosso conhecimento de apologética é maravilhoso e nós então podemos defender a fé com todos os recursos que nós temos. Nós precisamos proclamar não porque os nossos recursos filosóficos a respeito da fé são maravilhosos ou então porque nós sabemos de tudo na Bíblia e de teologia. Não. Nós precisamos proclamar, queridos, porque quem guia a verdade é o Espírito Santo de Deus. E quando nós dependemos da atuação do Espírito nas nossas vidas, queridos, então nós entendemos que se alguém se converter, não é pela nossa capacidade retórica, não é nem pelo nosso conhecimento bíblico, mas é porque o Espírito o guiou à verdade. Diante disso, irmãos, só nos resta uma alternativa. A alternativa de confiarmos e dependermos do Espírito na compreensão da palavra, mas também no combate aos maus desejos do nosso coração e também na missão da igreja. É impossível não depender do Espírito para compreender a palavra. Quem foi meu aluno de hermenêutica sabe muito bem que uma das coisas que eu ensino é: não tem como entender a Bíblia sem a iluminação do Espírito. Não tem como lutar contra os nossos maus desejos sem nos dobrarmos diante do Senhor que fala na palavra. Não tem como realizar a missão. Não tem como proclamar o Evangelho se não dependermos totalmente da atuação do Espírito que nos guia à verdade. Que o Senhor, queridos, nos conduza a buscarmos cada vez mais o Espírito Santo de Deus, para assim podermos provar dessas realidades gloriosas em nós.